Aqui é o Rogério da Lato Qualitas e eu começo hoje aqui uma série de vídeos falando um pouco sobre a administração aplicada à segurança do trabalho. Esse vídeo introdutório ele trata sobre a história da administração e do trabalho, consequentemente. Bom, essa história ela é dividida basicamente em 4 etapas. A primeira começa antes de 1760, a segunda começa com a primeira revolução industrial, invenção da máquina a vapor, né? Isso alterou toda a sociedade. E daí começaram a surgir produções em massa, né? A partir da terceira etapa, a gente fala já da segunda revolução industrial e a quarta etapa dos dias atuais. A primeira etapa, nessa época antes de 1760, né, o trabalho era realizado por meio da energia física do ser humano ou a do animal. Essa produção ela era essencialmente artesanal, porque não tinha como fazer em larga escala com esses recursos. Esses trabalhos eram realizados em pequenas oficinas e elas eram instaladas nas próprias residências dos artesãos, né? Então é o cara que é o sapateiro, é o cara, né, que é o alfaiate e assim por diante. Na segunda etapa, a gente já começa a falar da primeira revolução industrial. A gente teve a invenção da primeira máquina a vapor criada por James Watt, e isso gerou uma alteração em toda a sociedade. A partir do momento que você tem uma produção em larga escala, você precisa de mão de obra, você precisa de matéria-prima, você precisa de consumidores que absorvam essa oferta de produtos. Como consequência, as condições de trabalho se tornaram precárias, altas jornadas de trabalho, era o capitalismo selvagem mesmo, era o lucro, né? Ninguém nunca havia feito nenhum estudo e a gente não conhecia as consequências desse trabalho elevado. Diversos acidentes ocorriam, os salários eram baixos, havia trabalho infantil, zero legislação trabalhista. Já na terceira etapa, a segunda revolução industrial, houve uma grande transformação com a administração científica que era proveniente do Taylor, do Ford e do Fayol. Taylor, conhecido como pai da administração científica, Ford, Fayol e Taylor criaram a abordagem clássica da administração. O Taylor veio com o estudo dos tempos e métodos, o Fayol com seus 14 princípios de administração e o Ford também com uma ideia bastante interessante que seria de popularizar o produto fabricado por ele, os carros. Quanto mais a gente nota uma mudança, talvez não por bondade, mas Ford notou que, por exemplo, se o operário passa muito tempo na fábrica, não há sentido em acumular dinheiro. Para ele poder ser também um consumidor, ser também um cliente, ele deveria reduzir a jornada de trabalho de 12 para 8 horas. Assim, os próprios funcionários gostariam de ganhar dinheiro para poder comprar um carro Ford. A partir daí, estabeleceu-se regras de funcionamento do chão de fábrica. Foi a grande consequência dessas análises. E, consequentemente, um grande êxodo rural ocorreu, porque as pessoas vão para onde existem oportunidades. Foi um período de grandes invenções, então teve um desenvolvimento tecnológico, motores a combustão, a sociedade toda se viu envolvida nesse processo de segunda revolução industrial, bem como a primeira, na verdade, também já havia iniciado esse processo. Já na quarta etapa temos o novo modelo de produção dos dias atuais, então
existe uma mudança na forma de produção. A robótica é introduzida, a automação é introduzida, e isso afeta muita coisa, porque inclusive questões de segurança do trabalho, introdução de Poka-yoke, né, impedindo acidentes de trabalho, aquela produção repetitiva que a gente via no modelo fordista, né, que inclusive aproveito para deixar a recomendação do filme do Charlie Chaplin, em Tempos Modernos. Então a gente reduz esse trabalho repetitivo, deixa para as máquinas, o ser humano é obrigado a se especializar, então o trabalho vai deixando de ser um trabalho braçal e vai passando a ser um trabalho intelectual. Existe uma valorização da qualificação dos trabalhadores, além de concomitantemente existir um maior fluxo e agilidade nas informações. Então, justamente pela introdução da internet, existe a internet das coisas, a indústria 4.0. Então, os clientes com essas informações passam a ser mais exigentes e cobrar. E essa cobrança da sociedade muitas vezes gera legislações mais severas, punições mais severas. E daí a gente tem toda uma mudança nas relações do trabalho, que vem com a resposta dos empregadores também. Temos a questão agora sendo amplamente discutida da reforma trabalhista, das terceirizações, até que ponto isso é bom, até que ponto não é. Então, essa evolução, essa mudança, ela é contínua e provavelmente não será finalizada nessa quarta etapa. Teremos futuras etapas mais para frente com essas alterações de contexto. A Latoqualitas agradece a todos pela atenção. Novos vídeos serão lançados falando mais a respeito da história da segurança do trabalho e da administração aplicada à segurança do trabalho, e ficamos à disposição para serviços nas áreas da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, treinamentos, auditorias internas, consultoria. Um abraço a todos e até a próxima.